Eu vou tentar fazer uma explicação sobre a questão de filhos espirituais e mostrar, inclusive, por que a própria questão da pesquisa eventualmente estaria barrada. Talvez eu lembre de outros argumentos, mas eu vou tentar focar o principal. Vamos lá. O que eles estão falando sobre filhos espirituais é errado, porque eventualmente tinha falado sobre a questão de extremamente improvável, mas na verdade não, porque era uma base de fé diferente. Né? Não é nem que eu considerei improvável, é porque na verdade eu considerei impossível naquele momento. Porque o que acontece? Na época, eu não sabia que o Novo Testamento tinha, vamos dizer, uma base mandamental quando eu era cristão. Então, se aplicava maternidade espiritual, para mim, não existia base mandamental. Se interpreta que o Novo Testamento tinha alguma base mandamental, ou até mesmo, vamos dizer, uma base mandamental completa, mas que não trazia, que não sugeria a obediência de todos os mandamentos, então automaticamente isso era uma maternidade espiritual, segundo essa doutrina, que poderia ou estar usando os mandamentos ou poderia estar usando ali uma doutrina totalmente diferente, não uma base mandamental, ou até uma mistura dos dois. Né? Então isso é essa questão. Só que o que eu entendi era o seguinte: não, isso não faz sentido, isso como cristão aplica maternidade. Aí tá, não que não pudesse haver maternidade espiritual em outras doutrinas, mesmo mandamentais. Não obedecendo os mandamentos inteiramente, mas poderia haver maternidade espiritual em outras doutrinas. Só que essa maternidade espiritual só poderia ser nova. Porque se em comparação ao Novo Testamento eu estou sugerindo uma obediência de mais mandamentos, mesmo que não uma obediência integral aos 10 mandamentos, não obedecendo inteiramente todos os 10 mandamentos, mas uma obediência parcial dos mandamentos, ainda numa quantidade maior do que o Novo Testamento sugeria, automaticamente já era vinculado a outra entidade espiritual, mesmo que de repente até com a mesma base doutrinária, até com os mandamentos. Mas com uma base doutrinária igual, mas uma forma de obediência diferente. Como é forma de obediência diferente, geraria, inclusive, talvez dentro de uma interpretação do chamado assim, o assim chamado novo nascimento. Ué, se eu eventualmente busco um outro nível de obediência espiritual, isso geraria, entre aspas, um novo nascimento. Claro que se manteriam algumas características, então não teria como. Mas se isso de alguma forma é considerado, de repente, para efeitos espirituais, um novo nascimento, como é que eu sou maternidade espiritual se eventualmente eu já não estou mais dentro da mesma, se não, já não encaixa dentro da mesma doutrina? Porque eu não estou mais aplicando o cristianismo e a maternidade espiritual do cristianismo, eu estou dentro de uma outra doutrina em que é a mesma base doutrinária mandamental, mas em que eu estou sugerindo uma forma de obediência diferente, o que sugeriria não só um novo nascimento espiritual, mas uma nova forma de obediência em que eu não concordaria com a maternidade espiritual derivada do Novo Testamento. Porque eu não concordaria com o Novo Testamento. Então, porque eu estaria, na verdade, alterando a fé. Talvez não exatamente para 10 mandamentos, embora talvez visando 10 mandamentos. E talvez também obedecendo de outra forma, tendo outra forma de obediência em comparação ao Novo Testamento, ou visando outra forma de obediência ao invés do Novo Testamento, em que não se aplicaria a mesma maternidade espiritual do Novo Testamento. Então, 10 mandamentos, não tem nem maternidade espiritual. Uma quantidade um pouco a menos de 10 mandamentos. Peraí, então poderia até aplicar a maternidade espiritual, mas não igual àquilo que o Novo Testamento sugeria. Portanto, como se fosse até em outra religião, em outra forma de obediência, já não é a mesma coisa. Então já não carreava essa questão, não carreava a própria maternidade espiritual, justamente porque seria interpretado, embora continuassem características pessoais, mas seria interpretado uma nova espiritualidade, vamos dizer dessa forma, acho que fica melhor explicado, pelo menos por enquanto. A minha espiritualidade é diferente, mesmo que se mantenham características pessoais. Muda a espiritualidade, então não há maternidade espiritual. Era essa a questão. Então não tem como, porque na verdade é o que acontece. Como é que eu sou repreendido na questão da maternidade espiritual? Veja como não tem cabimento o que é feito em 2021. Né? Se eventualmente, de alguma forma, isso for carreado, se isso acontece, aí está inteiramente errado. Porque justamente, eu estava. Mas aqui a questão até 2021. Eu não sabia de maternidade espiritual porque eu estava dentro de outra vinculação espiritual. Então não teria como aplicar. Não teria como carrear a maternidade espiritual para minha nova fé, vamos dizer assim, justamente porque é uma nova fé. Só pelo próprio motivo em si. Eu não tenho como carrear a maternidade espiritual do Novo Testamento para aquilo que eventualmente seria uma nova fé projetada.
ou uma nova fé proposta. Porque eu não posso defender o mesmo. E aí que tá, essa era, na verdade, uma das ideias. Não teria como fazer esse carreamento. Então, por isso que eu não posso ser repreendido, porque eu estava justamente nessa interpretação. O que eles estavam sugerindo é que de alguma forma carreava sem explicar isso. Porque aí está outro erro do seriado criminal. Eles não explicaram que carreava. O seriado criminal não fez essa explicação. Não, mas eu poderia aplicar a mesma coisa. Mas eles não fizeram essa explicação. Eles só fizeram na maternidade espiritual. Que eu barrava. Porque era uma fé diferente. Independentemente da base. Por isso que eu falava ali. O pessoal falava, não, mas porque falou ali que era uma coisa extremamente. Então ele sabia que era improvável, então ele sabia que ele teria que pesquisar sobre esse tema. Não é que era improvável. É que como eu falei, eu não menti porque a base doutrinária realmente era diferente. Só que não base doutrinária em não considerar os mandamentos. Pode ser uma base doutrinária de fé diferente dentro dos próprios mandamentos. Que se sugeria base doutrinária diferente. Portanto, o Novo Testamento faz isso, porque não sugere a obediência de alguns mandamentos específicos. Ou leva a essa interpretação. Se o Novo Testamento faz isso, então, mesmo dentro dos mandamentos, se interpretar que o Novo Testamento também tem base mandamental, é a mesma coisa, assim também, com outras bases. Outra base que estava sendo aplicada, segundo os mandamentos, é justamente uma obediência mandamental, vamos dizer, maior, de 10 mandamentos, ou um pouco menos, a ponto de ser maior que o Novo Testamento e a ponto de sugerir uma fé diferente. Se sugere uma fé diferente, não carrega. Não carrega a materialidade espiritual do Novo Testamento, porque é outra fé. E aí que tá, isso que eu estou tentando dizer. Base doutrinária, mas ainda dentro dos mandamentos. Mas ainda assim uma forma de obediência diferente. Base doutrinária diferente. Eu não quis dizer necessariamente base doutrinária, até porque na verdade eu não lembrava do tema, né? Eu não lembrava do tema especificamente. Então, mas na verdade eu não menti, porque eu falei base doutrinária. Mas isso não quer dizer que a base doutrinária diferente seja necessariamente fora dos mandamentos. A base doutrinária pode ser diferente ainda dentro dos mandamentos. Então, na verdade, como eu falei, base doutrinária. E eu não pensei mesmo. Eu não pensei justamente nessa questão, porque para mim, não, já é outra fé. Então, já muda. Não tem como carregar, não tem como carregar a maternidade espiritual. Porque a forma de comportamento é diferente. Dentro de uma interpretação que eu acho exagerada, outro nascimento. Se auto-nascimento não tem como carregar a maternidade espiritual. Porque não carrega a responsabilidade anterior. Se isso acontece, eu só fiquei sabendo a partir do seriado do crime, não por causa do seriado, mas por causa da pesquisa. O argumento deles era um pouco mais convincente, eles não explicaram por quê, mas eu fui descobrir por quê. Né? Eles não explicaram o que eu falei, será? Né? Eu fui descobrir por quê. Então, daí eles não, fizemos assim. Não, mentira. Porque, na verdade, eu estava interpretando como outra fé. Só que a única diferença que eu falei era que era dentro dos mandamentos. Então, para mim não tem, justamente, como eu estou vinculado agora a outra entidade, eu não posso ser cobrado, mas então, era na verdade impossível. Eu usei a palavra improvável ali, mas justamente foi apenas, na verdade, uma figura de linguagem. Eu poderia usar a palavra impossível. Então não tem como, para mim não carregava. Eles disseram que de alguma forma ainda havia responsabilidade. É o que eles estavam dizendo. Se eles disseram que eventualmente ainda havia responsabilidade, eu falei, talvez carregue. Talvez seja, não pode, porque eu sou outra pessoa, na verdade. Ou se não, outra pessoa que eu acho uma interpretação exagerada. Não, porque agora tem uma outra forma de obediência. Como é que vai pegar a responsabilidade de passar? Não, mas não tem como. Não tem como dar isso. É outra forma de obediência, portanto, vinculado até a outra entidade espiritual. Então, isso que se eu objetivasse 10 mandamentos também, na verdade. Então, em relação a outra entidade espiritual, só poderia haver, na verdade, no máximo, se aí houvesse, vamos dizer, pregação, só poderia haver, no caso, uma nova maternidade espiritual a partir de outras pessoas para quem eu pregasse. Já não seria mais uma coisa em Cristo, então já não era mais a mesma responsabilidade. Apenas se eu pregasse para pessoas a partir dali. E eu nem sabia se maternidade espiritual existia a partir dessa nova doutrina. Então não tem como, não é o que eles fizeram. Então, se eventualmente eles estão tentando atacar isso, não é o que aconteceu em 2021. Eles estão errados, essa repreensão tá fake. Não sabia, não pegaram.
não pegaram nessa, não houve abandono, porque não houve abandono, houve uma alteração de comportamento, então aí não faria sentido. Então, se eu sugiro para ter um comportamento melhor, eu nunca poderia mudar minha fé. Eu não posso alterar a fé porque eventualmente eu estaria vinculado à materialidade espiritual, não tem nenhum sentido isso. Então eu não posso melhorar o meu comportamento. Isso não é abandono. Eu quis melhorar o comportamento não para eles, não para. Eu quis melhorar o comportamento simplesmente porque a fé é uma coisa individual. Inclusive a salvação é individual. Né? Eu quis melhorar o comportamento por uma questão individual, não por causa dos outros. Depois sim, porque talvez eventualmente carreasse, mas eu não sabia, porque. E aí que tá. Para mim ainda na verdade não carrei. Né? Então, porque a outra, na verdade, é outra fé. É, como há possibilidade de acusação, tive que eventualmente reavaliar o tema. Então, isso talvez pudesse de alguma forma ser cobrado, ou até carrearia, o que não para mim não poderia acontecer, porque na verdade seria outra entidade espiritual, agora responsável pela situação. E não houve abandono, porque então o que eles. O que não foi. Aí que tá. Automaticamente, e veja como eles não. Se eles sugerem a questão da doutrina de maternidade espiritual e de abandono, e eles. É um argumento que ainda está sendo utilizado. Se eles sugerem eventualmente a questão de abandono, ah, então é porque na verdade não houve novo nascimento. Então eles não podem fazer. O pessoal levando carrinho, bebê, não. Vocês não podem alegar que eu teria nascido de vocês porque a responsabilidade anterior ainda estaria correndo. Inclusive seria carreada para a nova fé. Então não há novo nascimento, porque se há novo nascimento eu não posso ser responsabilizado pelos pecados anteriores. Eu acho que esse argumento já foi levantado, eles não têm como empurrar carrinho de bebê. Não pode ser porque eu não nasci de vocês, senão não teria responsabilidade. Em não havendo, no caso, não, se há responsabilização é porque não há novo nascimento. É porque na verdade não há novo nascimento. Então, esse ponto, mas também o ponto de que. E é que tá, exatamente. Essa é a grande questão. É isso que eventualmente acontece. E a questão de que eu não poderia ser repreendido porque não havia informação, porque para mim se interpretava espiritualmente, na verdade, de uma maneira exagerada como nova pessoa, que eu não considero novo nascimento. Não acho, para mim não encaixa muito essa interpretação. Não por causa da responsabilização, mas porque eu acho que não é muito exagerado, porque se mantém, inclusive, características, eu não vejo. Eu não vejo mudança como novo nascimento, não encaro dessa forma. Senão, então, todas as vezes que a pessoa muda, a pessoa sempre nasce de novo. Eu acho que não tem sentido isso. É uma besteira. Então, eu nunca poderia melhorar um comportamento que eu acho que está errado. Que no momento eu achei que eu, de repente, ou às vezes até sabendo, a pessoa sabe que está errada, mas ela ainda acha que precisa daquilo, e depois ela muda. Ou seja, então ela nasceria, mas ela só não estava. Ela poderia, entre aspas, fazer antes. Ela só não fez antes porque ela não estava preparada para isso. Então, como é que nasceu de novo? Né? Nasce de novo num comportamento que ela já sabe que deveria ter feito. Ou já sabe que deveria fazer, mas ainda não poderia, por algum motivo. Né? Então aí que tá, ela, na verdade ela já teria nascido antes. Né? Quando ela achou que deveria mudar o comportamento, mas não conseguia fazer, essa já seria um novo nascimento. Que para mim não encaixa, porque não é a mesma coisa. Se eles sugerem justamente, erradamente, um novo nascimento a partir do momento que muda o comportamento, mas a pessoa já achava que estava errada antes. Não é muito isso. Eu não concordo com essa interpretação. E outra, se mantém características. Né? Então não tem. Por isso que eu não uso essa interpretação de novo nascimento. Mas, independentemente dessa interpretação, tá errado porque eu entendia que era outra base diferente. Então eu não poderia ser responsabilizado segundo a anterior. Essa é a questão. Não teria como fazer essa responsabilidade, não teria como estender essa responsabilidade porque a base de fé era diferente. Mesmo a base de fé ainda dentro dos mandamentos, porque talvez o Novo Testamento também estaria, mas com uma quantidade diferente de mandamentos a serem observados. Que eu estava sugerindo uma quantidade diferente, então não podia cobrar lá. Então por isso que eles fizeram uma interpretação errada, porque eles fizeram uma extensão que eu não sabia que tinha. E porque, realmente, o meu raciocínio faz sentido, porque não se sabia que havia essa extensão, e porque a quantidade de mandamentos era diferente, a forma de obediência era diferente, sugerindo uma nova fé. Portanto, uma nova base. E mesmo se mantendo características pessoais anteriores, havendo novas características. E só por haver novas características não pode responsabilizar em relação à conduta de fé anterior em relação a outra religião. Então, por isso não se poderia. Né? Não poderia haver a cobrança em relação à maternidade espiritual. Claro que sim,
Eu estou dizendo em relação à maternidade. Em relação a outros comportamentos, talvez seja outra coisa. Mas em relação à maternidade, não poderia. Porque a base de fé era diferente, eu achava, aí que tá, eu não acreditava mais na maternidade espiritual do Novo Testamento. A questão é se haveria novas maternidades espirituais, se poderia haver isso. Né? Ah, o que é óbvio que eu também não desejaria, mas independente, essa questão também não, eu não trabalhei profundamente nem precisava. Né? Se dali para frente, porque se poderia ou não, porque de repente, mesmo a doutrina em mais mandamentos, também não haveria maternidade espiritual, também é uma possibilidade. Eu nem aprofundei isso porque também não era importante, não precisava. Mas em relação à matéria do passado, não, porque a minha base era diferente. Se no final de alguma forma ainda ia cobrar, eu não sabia. Então fica esse complemento no canal. E justamente não tinha como, porque como eu interpretei que a fé era diferente, eu interpretei como a fé era diferente, não tinha realmente ali como saber. Eu não poderia ser repreendido, fica esse complemento no canal, algumas informações eu acho que já foram ditas, inclusive. Esse é um complemento, eu não poderia ser repreendido. Não estou tentando fingir nada, estou expondo as informações e mostrando por que as pessoas que me acusaram estão erradas. Estou atacando elas diretamente, apontando o dedo. Vocês estão errados, não podia. Não aceito forçação de, de tonalidade argumentativa, não aceito autoridade espiritual em relação a essa repreensão, não aceito que eventualmente abandonei pessoas quando não fechei o tema. Não aceito que isso seja feito porque. Eu vi um comentário, não, porque não é você que decide. Claro que sou eu que decido, tanto que estou mostrando aqui. Eu estou mostrando aqui quais são as informações. Sou eu que decido. Porque se em algum momento eu esqueci, depois nós corrigimos. Não tem problema. Não tem problema. Então estamos aqui para corrigir. E outras situações, eventualmente, sabendo já, nem esquecendo, sabendo qual é a verdade antes, como assim não sou eu que decido? Claro que sou eu que decido. Sou eu que decido que se eu, em algum momento, se eu tiver informação, eu falo. Se eu achar que devo. Primeiro, se eu achar que devo falar informação, eu falo. Então, algumas dessas informações eu vou falar. Outras que eu acho, às vezes, um pouco pesadas, prefiro não falar. Então, tá errado quem eventualmente repreendeu. Terceiro, às vezes eu esqueço. Se eu esqueço, eu venho depois e falo. Né? Porque, algumas informações talvez eu prefiro não falar também, mesmo lembrando depois. Tendo esquecido primeiro, lembrando depois, ainda prefiro não falar. Mas outras eu prefiro falar. Então, fique esse complemento no canal. Não são aceitáveis essas repreensões. Então, e aí, isso aí. E valeu!